Olá, tudo bem? Hoje eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Como foi que eu me tornei vegetariano, como foi que eu conheci tudo isso, como despertou em mim esse interesse pela questão da saúde. Eu morava no interior, eu nasci no interior de Cortês, aqui em Pernambuco, e assim eu tinha uma vida muito desregrada. Apesar de ter nascido num lar cristão, mas eu não tive uma educação religiosa. Meus pais me levavam para a igreja quando eu era criança. Depois que eu cresci, me tornei adolescente, aí já comecei a beber, fumar, e aí não quis mais saber desse negócio de igreja. E eu passei a beber muito e fumar muito. E lá no interior a gente usava muito cachaça, né? Bebia muita cachaça. Para vocês terem uma ideia, eu tomava uma garrafa de cachaça para tomar banho. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Então era algo muito sério. Só que eu tinha muita atividade física, o trabalho era longe, assim, andava muito a pé, e também o trabalho era pesado, né, nos engenhos, na usina. Então, quando eu vim para aqui para Recife, certo tempo eu vim morar aqui em Recife, e aí eu mudei, assim, o trabalho, né? E aí me tornei sedentário, porque tudo era de ônibus, tudo era de carro, e também o trabalho é diferente dos trabalhos lá do interior. E aí eu comecei a tomar também cerveja, porque lá eu tomava muita cachaça. Aqui comecei a tomar também cerveja e comecei a engordar, né? E passei a pesar 113 quilos. E achava assim que era o cara mais saudável do mundo. Nunca sentia nada, nunca tinha ido no hospital. Até que um dia eu estava no trabalho e eu comecei a sentir uma dor no abdômen, lado direito. E eu cheguei para o meu chefe, e a gente era muito amigos, e eu disse para ele, olha, eu estou sentindo uma dor na barriga, e isso está me incomodando bastante. Ele disse, besteira, isso aí quando a gente sair daqui, a gente vai na barraca, isso é verme, a gente toma um que passa. E aí, realmente, eu não tinha noção de nada, né? Porque quando a gente não tem noção da vida, a gente age de forma irracional. E aí quando a gente largou, foi para a barraca e começou a beber e tal. E aí esquecia, ficava embriagado, ia para casa. E assim continuava a vida, né? Dessa forma. Mas só que a dor ela foi sempre ficando mais intensa. Aqui e ali eu estava sentindo. Até que um dia eu larguei, fui para casa. E quando cheguei em casa eu tomei banho, jantei e fui dormir. No meio da noite a dor veio com força. E veio tão forte que eu passei, me senti mal, não suportei, né? Foi algo assim muito insuportável e eu fiquei com muito medo e perdi a consciência. E a vizinha me socorreu e quando eu acordei já estava no hospital com os médicos ao redor, né? E um soro ali que eles tinham aplicado uma medicação. E aí eles começaram a fazer algumas perguntas, se eu bebia, se eu fumava, tal. E eles disseram, olha, a gente não tem como saber que está acontecendo, mas a gente vai encaminhar você para o Hospital das Clínicas e lá eles vão descobrir o que é que você tem. E aí eles encaminharam para o Hospital das Clínicas e eu fui para o Hospital das Clínicas. E lá eu fiquei internado 1 mês e 11 dias, só fazendo exames. Todo tipo de exames eu fazia e não descobria nada. No início eles tiveram uma suspeita de apendicite, que iriam até fazer cirurgia. Mas depois descobriram que não era apendicite. E continuou os exames, trânsito intestinal, várias colonoscopias e nada. Até que depois de 1 mês eles deram o diagnóstico de que eu tinha a doença de Crohn e ela estava muito ativa. Eu nunca ouvi falar sobre isso, não sabia o que era isso. Mas aí eu perguntei o que seria essa doença e eles explicaram, né, que era uma doença, uma inflamação intestinal, que era uma doença autoimune e ela era muito agressiva e agora eu tinha que fazer um tratamento para o resto da vida e não podia nunca abandonar esses remédios porque essa doença não tinha cura, ela tinha apenas um controle. E se eu assim não me
se eu viesse a parar esse tratamento, eu poderia ter problemas muito sérios. Então, eles fizeram ali a imagem da doença para mim e eu fiquei muito apavorado quando eu soube tudo isso, porque assim eu comecei a pensar coisas, não é? Eu jovem ainda e com um problema desse. Só que durante o período que eu estava internado no hospital, eu conheci uma jovem que também estava internada. Ela já fazia bastante tempo que estava internada lá. Ela passou mais de 3 meses internada com um problema no coração. Ela contraiu uma bactéria numa das veias do coração e por isso ela passou um bom tempo internada. E quando eu passava para a enfermaria, eu via essa jovem no quarto, deitada, eu só via ela dormindo. Aquele rostinho assim bonitinho no meio daqueles cabelão, mas ela nunca estava acordada, sempre era dormindo. E um dia eu fui fazer um trânsito e quando eu estava no elevador para descer, ela estava também na cadeira de roda e não tinha quem levasse ela porque a enfermeira não ia poder naquele momento. E ela andava com aquele ferro assim com a medicação ali constantemente e já não tomava mais nas veias dos braços, era assim no pescoço. E aí eu pedi para ajudá-la, eu levei ela e a gente fez o exame, depois eu trouxe ela de volta e a gente começou conversando. E daí por diante, aqui e ali, quando ela estava acordada, a gente estava em contato. Até que um dia, eu conversando com ela, ela me emprestou um livrinho que tinha por título Conhecer Jesus é Tudo, de Alejandro Bulhon. E eu peguei aquele livrinho. Nesse tempo eu não gostava muito de ouvir os crentes, porque eu tinha tido assim uma visão dos crentes que eu não gostava, porque assim era muita gritaria e era algo assim que eu tinha um certo pavor. E quando ela me deu o livrinho, ela falou também que era de uma igreja, que ela era cristã e era de uma igreja adventista do sétimo dia. Isso para mim foi algo assim muito novo, porque eu nunca ouvi falar dessa igreja, eu não conhecia, nunca ouvi falar do nome dessa igreja. Mas eu peguei aquele livrinho e fui para o quarto e fui ler. E ali eu li uma história de amor muito interessante, né? De um jovem feio que conquistou uma jovem bonita. E aquilo me tocou, mas eu não entendi muita coisa. Mas aí eu terminei o livro rapidamente e fui entregar para ela. E ela perguntou, e aí, gostou? Eu disse, gostei. Só que eu estava gostando mesmo, era dela. E eu já estava sentindo algo assim por ela, um certo carinho, né? Bom, aí depois que saiu o meu diagnóstico, eu peguei a medicação e os médicos falaram que eu não tinha mais eles não tinham mais o que fazer ali. Eu tinha que ir para casa e agora começar o tratamento. E eu fui lá conversar com ela, me despedir dela, né? E ela falou para mim que tinha um irmão da igreja dela que falava muito sobre saúde. E ele tinha vindo visitar ela e ela falou do meu caso para ele. E ele disse que eu poderia viver bem, isso não era caso para mim ficar desesperado, que eu poderia ficar curado, né, através de uma mudança de vida. E quando ela falou aquilo, para mim foi uma porta de esperança que estava se abrindo. Eu fiquei já animado, né? Mas aí eu fui embora e ela ficou. 15 dias depois, eu vim fazer ambulatório. E quando eu cheguei, para minha surpresa, ela tinha recebido alta. Interessante é que ela estava numa situação muito difícil, só vivia dormindo, não tinha força nem para andar, era na cadeira de roda. E depois desse contato que a gente teve, 15 dias depois, quando eu voltei, ela já tinha recebido alta. E eu fiquei surpreso quando disseram que ela já estava em casa. E aí uma menina lá que estava no quarto com ela me entregou um papelzinho
o endereço que ela tinha deixado. Eu pensava que era o endereço dela. Aí coloquei no bolso e fui embora. Depois um certo dia, um dia de sábado pela manhã, eu resolvi vir visitar essa jovem. Peguei aquele endereço, e aí peguei o ônibus e vim embora para cá, para Jaboatão. Desci na estação de Jaboatão, que eu não conhecia Jaboatão, e fui para Socorro, seguindo ali o endereço que estava no papel. E quando eu cheguei lá, no endereço, para mim foi um choque, porque na verdade não era o endereço da casa dela, mas era o endereço da igreja. E quando eu cheguei na porta, a primeira pessoa que eu vi, quem? Ela. E ela estava totalmente transformada, né? Cabelo bem penteado, bem arrumada, estava linda. E aí ela fez uma alegria, você veio e a gente conversou bastante ali. E eu entrei, sentei ali junto com ela. E quando terminou a programação, ela me apresentou ao irmão, que já conhecia o meu caso, e ele me levou para a casa dele. E lá foi muito engraçado. Ele começou a apresentar assim, a mensagem de saúde para mim. E porque na igreja adventista eles creem que o corpo é o templo do Espírito Santo, porque isso é bíblico. E eles têm uma mensagem de saúde que eles ensinam para os membros como se alimentar bem, né? Tomar bastante água, fazer exercício, dormir cedo, confiar em Deus. É os 8 remédios da natureza, né? 8 princípios bíblicos, que hoje já está comprovado aí pela ciência, que realmente tem uma importância tremenda no estilo, assim, para promover a saúde de uma pessoa. Então, ele começou a apresentar tudo aquilo para mim e ele começou a falar que eu poderia ficar curado. E ele colocou também nas minhas mãos alguns livros para mim estudar. Eu não tinha hábito de ler. Aí peguei aqueles livros, né? Um livro de Lazaeta, Medicina Natural ao Alcance de Todos, é um livro grande. E uns livros de Elisa Biasi também. Ele me emprestou vários livros e eu levei aqueles livros para casa. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe disse, que é isso? Ela me viu com aqueles livros na mão e eu digo, olha, a partir de hoje a minha vida mudou. E aí eu comecei a estudar aqueles livros, né? E comecei a praticar, tirar aquilo que realmente era prejudicial, eu comecei a tirar, né? Comecei a entender o que era a doença, por que adoecemos, o que era o alimento. E aí eu comecei a tirar o café, comecei a tirar os produtos de origem animal, tirei tudo. E comecei a seguir as orientações que o irmão deu, passei a ter um período com a alimentação crua, uma dieta crua, né? E a minha mãe, minha família, eles acharam que eu estava louco, porque agora tudo que fosse, tudo que não era próprio para as células, eu comecei a tirar. Eu estava entendendo isso muito bem. E aí, com o passar do tempo, né, eu comecei a perder peso, porque com a dieta crua, aí comecei a perder peso, e isso foi muito rápido, e eu fiquei um pouco assim temeroso, né? Eu fui conversar com o irmão, eu digo, olha, eu estou perdendo muito peso. Ele disse, mas você não estava com excesso de peso, agora você está sendo curado. E aí eu voltava para os livros, começava a estudar novamente, e num livro lá eu encontrei algo interessante, que dizia que o corpo, ele joga fora o que prejudica, mas nunca o que necessita. E assim eu continuei, né? E pouco tempo eu já estava me sentindo bem, né? Comecei a ficar mais disposto, né? E as dores desapareceram, né? A diarreia também parou e eu aí parei a medicação, parei tudo. Sei que agi assim um pouco de forma precipitada, mas eu parei tudo, né? Foi uma mudança assim radical. E aí eu comecei a fazer caminhada, né? Atividade física, e
continuei assim, com aquele estilo de vida, não é? Confiante de que realmente eu estava bem. E nesse período, eu comecei a estudar a Bíblia, porque aquela jovem, ela começou a me visitar. Ela vinha daqui de Jaboatão para o interior, né? Ela ia me visitar de 15 em 15 dias. E ela levou para mim uma Bíblia de presente. E ali ela me dava estudo bíblico e depois ela voltava. E eu ali comecei a ter aquele afeto por ela, aquele carinho. E queria namorar com ela, mas ela não queria namorar comigo ainda, porque ela dizia que iria namorar com um jovem que fosse cristão. E eu não era. E eu continuei os estudos. E no final do estudo, eu entendendo a mensagem, então eu senti o desejo por mim mesmo de fazer parte da Igreja Adventista Sétimo Dia, de me tornar um adventista. E assim, para surpresa dela, eu fui na igreja, pedi o batismo, me batizei sem ela saber. E depois, quando eu fui visitá-la, eu já estava batizado, né? E quando eu dei a notícia para ela, foi uma alegria tremenda. Ela ficou muito alegre, mas também ficou chateada porque eu não comuniquei a ela para ela assistir o meu batismo, que ela queria tirar foto e tal. Mas foi uma alegria muito grande ali. A gente começou namorando, sério agora, né? Porque até aí não tinha nada sério. E a gente começou namorando, depois noivamos, casamos. E hoje essa jovem é a minha esposa, né? E já faz 23 anos, né, que eu sou adventista, que sou vegetariano, né, também. E já temos também esses 23 anos de casado, quase 23 anos de casado. E o resultado é 2 filhas lindas que nós temos, né? Nós temos uma com 19, a Letícia, que já está na faculdade. Ela é uma menina muito inteligente, também ela é vegetariana desde o ventre, né? E tem a Elisa, que está com 16, vai fazer 17. E são assim, duas filhas que nós temos que é uma bênção de Deus, né? Elas são muito inteligentes, muito bonitas, né? E altas, assim, nunca tiveram problema de saúde, né? Pelo contrário, né? Que as pessoas dizem que quando as crianças não ingerem leite, não ingerem carne, essas coisas, elas não desenvolvem bem, mas isso é um mito, né? Porque as nossas filhas comprovam isso. E outra coisa interessante que eu queria também falar para vocês é que a minha esposa, antes dela ter esse problema de coração, ela também tinha um problema muito sério de asma brônquica, que de vez em quando ela estava internada por conta disso. E quando a gente casou, a gente estudando sobre essa questão, né, de saúde, eu tive contato com um livro do Dr. Sang Lee, que é um médico coreano, especialista nessa questão de alergia, e ele também conta da sua própria experiência, que ele tinha asma brônquica e como foi que ele foi curado. E ele descobriu, estudando sobre isso, ele descobriu que existe uma relação muito íntima entre o queijo e a asma e outros produtos que são considerados alergênicos, né? Como chocolate, né? E quando a gente começou estudando tudo sobre isso, a gente começou a tirar tudo isso, né? Tirou o leite, os seus derivados, e o queijo, que era algo que ela gostava muito. E interessante que já faz 23 anos que ela nunca mais cansou. Eu acho que ela nem lembra mais que teve esse problema de asma, né? Então isso é algo muito simples, né? E é algo real, porque aconteceu conosco, né? A gente tem acompanhado isso, e durante esse período que eu vivo falando sobre saúde, eu tenho visto muitas pessoas acabar com esse problema quando tira realmente esses alimentos que são considerados alimentos alergênicos. Porque a alergia é uma resposta, né, do organismo a algo que não sabe dar conta, né, por estar enfraquecido. O sistema de defesa está enfraquecido, e quando entra esse tipo de alimento, então provoca uma reação exagerada, né, que é chamada de alergia. Bom, então essa é a minha história, né? E espero que, de alguma forma,
Isso vem ajudar você a confiar mais em Deus, né? De que Ele tem um plano para você também, porque eu vejo realmente que Deus, Ele, Ele tem um plano assim especial para cada pessoa, né? Assim como Ele teve na minha vida. Hoje eu vivo proclamando essa bênção, né, que eu recebi, né? Há mais de 23 anos que eu vivo livre da medicação, né? Não quer dizer que eu não sinto nada, não. Sempre, de vez em quando, eu sinto algumas coisas, porque só quem não sente nada é o defunto, que já está morto, né? E quando gera estresse e tal, às vezes eu sinto crise, já senti algumas crises pesadas, né? Mas, recorro às vezes até ao hospital, assim, para um socorro ali. Aí tomo a medicação, quando sai da crise, paro novamente e com isso já faz 23 anos que eu venho vivendo a minha vida tranquilo, né? Sem depender desses tratamentos, graças a Deus. E vivo hoje dando palestras sobre saúde, né? Pregando essa mensagem de saúde, pregando o evangelho, né? Então, assim, esse é o que me faz feliz, né? Compartilhar isso com as pessoas. E por isso que nós criamos esse canal para falar dessas boas novas aí para as pessoas e contar um pouco do que Deus tem feito na nossa vida e desejar que você também usufrua aí das bênçãos de Deus. Porque se você estiver doente, em algum momento, não se desespere, né? Ou se você está passando por um problema de saúde, recebeu algum diagnóstico que não tem cura, que não tem jeito, não tenha medo, não se desespere, porque Jesus está aí. Jesus é a solução para tudo. Lembre-se do título do livro, Conhecer Jesus é Tudo. Eu não entendi naquele momento que eu recebi o livro o que significava o título. Hoje é que eu entendo que realmente conhecer Jesus é tudo. Então eu louvo a Deus por ter conhecido, né, a Jesus, ter conhecido essa verdade, né, ter conhecido essa jovem que me fez conhecer essas verdades, e hoje eu vivo proclamando isso, né? Então que você possa usufruir, né, das bênçãos de Deus e confiar, acreditar que Ele está aí, Ele é o médico, porque eu descobri que não existe doença. O que existe é doente que precisa conhecer o grande médico, que é Jesus Cristo, porque Ele tem realmente a solução para os problemas da humanidade. Então fica aí essa dica, né, que você possa abraçar esse amor de Deus que é incondicional, né, e viver dentro das suas leis, né, recebendo o que Ele oferece, né, esse amor que Ele oferece nas frutas, né, na água, no sol, no descanso, né, a sua palavra, e você possa ter essa confiança de que o seu Criador está cuidando de você, de cada célula, porque Ele criou cada célula e Ele sabe como ela funciona. Então, mesmo que você esteja com um problema de saúde, é apenas uma pequena parte de células que estão alteradas. E isso não significa nada para o Criador delas, né? Ele pode fazer elas voltarem ao normal e tirar você de qualquer situação. Acredite. E até a próxima.